Olá, sou o Tobias Rolão, professor, e seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Quero comentar hoje sobre alguns detalhes editoriais. Comentar alguns livros e algumas opções na edição que podem ajudar caso você tenha interesse no aprofundamento em algum autor, alguma escola de pensamento, etc. Bom, a primeira questão é a seguinte: quando nós vamos ter acesso a uma obra de um autor que nos é interessante por algum motivo, quanto melhor trabalhada for a edição, melhor para quem está estudando. Quando eu digo melhor trabalhada, eu não digo uma edição de luxo, com capa dura, com fitilho para marcar página, não. Eu digo uma edição que traga alguma coisa de fortuna crítica. O que é isso? Traga algum comentário, traga alguma introdução, um estudo introdutório, boas notas de rodapé. Isso daí colabora de uma maneira muito particular para o bom resultado de um estudo. Quando a edição não tem isso, quando a edição tem só o texto propriamente dito do autor a ser trabalhado, sim, a depender da circunstância, sendo o que a gente tem, é bom. Agora, se você puder conseguir uma edição que traga esses comentários, que traga notas explicativas, pós-fácios, enfim, você ganhará muito mais. Eu quero aproveitar esse tema para mostrar algumas edições do Ortega y Gasset que eu tenho duplicata. E, claro, são edições diferentes, né, de editoras diferentes e de épocas diferentes. E elas servirão para ilustrar essa minha dica. Tá? A primeira que eu vou comentar será A Rebelião das Massas, que eu tenho essa edição aqui, a mais nova, de 2019, feita pela Vídeo Editorial Sedete. E eu tenho essa aqui, que é da Livro Ibero-Americano, de 1967. Tá? E notem que a primeira coisa é o tamanho das duas. Tá? São duas edições bem diferentes e vou explicar o motivo. Tá? Essa edição mais antiga, tá? Tradução do Gilberto de Mello Kujawski, que é um estudioso brasileiro do Ortega y Gasset, de longa data, trabalhou não só esse livro sobre Ortega, mas ele tem outros materiais relacionados ao espanhol e com influência do espanhol. Tá? Ela traz não só o texto original do Meditações do Quixote, mas também possui uma introdução de 1950, feita pelo Julián Marías, né? E também possui, e isso é o melhor dessa edição, certo? Que é um comentário, pode ser um comentário linear, um comentário versicular de todo o livro pelo Julián Marías. Ou seja, o assunto tratado no Meditações do Quixote, o Marías vem aqui e comenta o trecho, as referências do Ortega, de onde ele tirou aquilo, comenta outras referências ao mesmo assunto em outros livros do Ortega, enfim. Você tem um aparato aqui nessa edição comentada, uma edição comentada, né, uma opção editorial muito particular, tá? E essa edição é uma mão na roda para quem quer estudar o Ortega nas massas. Certo? Além, claro, da introdução, que já abre uma perspectiva importantíssima para o estudioso do Ortega. As introduções do William Maria sempre são muito boas. Né? E não que ele encerre toda a discussão relacionada ao Ortega y Gasset, mas ele lança luz a muitas questões, certo? E esse comentário, no final, é excelente. Então, quem tiver a oportunidade de achar essa edição para comprar, fica aí a dica, porque vale cada centavo. Eu consegui num sebo pela internet
paguem uma pechincha, considerando o valor, e quem conseguir, tá, fique esperto e compre a sua. Agora, a edição da Vida Editorial, ela é o texto básico, tá? E tem uma nota introdutória sobre a edição, tá? E aqui tem um detalhe importante que menciona, inclusive, essa edição de 67, que foi, inclusive, a última publicação brasileira, tinha sido a última publicação brasileira até essa nova edição da Vide. E essa daqui, ela traz o texto original da primeira edição, que é de 1914, e contém o que foi adicionado em edições posteriores, como por exemplo a terceira edição de 22, a quarta, que é de 32, e a quinta, que é de 63. Essas adições elas estão constadas em anexos, tá? Num texto em anexo da versão. E para além disso, nada mais foi acrescentado. Claro, tem comentários aqui, algumas notas e tudo, mas não são tantas notas críticas assim, né? Tem mais foco no texto traduzido original da primeira edição. Então, assim, para avançar nos estudos relacionados ao assunto, essa edição é melhor que essa. Tá? Mas essa daqui é que está correndo no mercado, é a que a gente encontra fácil, e eu duvido que essa daqui vai ter uma reedição tão cedo. Então, temos que nos contentar com essa e procurar, para quem tem interesse em mais informações sobre Meditações do Quixote, Ortega HC, artigos, internet, publicações estrangeiras. Tá? E detalhe, o Ortega ainda é muito estudado e muito comentado pelos espanhóis e também pelos latino-americanos. É só procurar um pouquinho que a gente encontra, tá, um bom conteúdo sobre ele. Outra obra do Ortega Gasset que eu quero comentar é O Homem e a Gente, ou O Homem e os Outros, na edição da Vide Editorial. Novamente estamos aqui com uma edição da Livro Ibero-Americano, da década de 60, inclusive de 1960, e essa daqui, da Vide de 2017. 2017. E temos também uma condição similar. Tá? Essa versão, a 1960, o Ibero-Americano, traz uma série de elementos críticos, que é, primeiro, uma nota introdutória, que é assinada pelo José Carlos Lisboas, o tradutor. Comenta a importância da obra do Ortega Gasset e os estudos das obras póstumas dele, além de situar o autor principalmente relacionado a estudos de sociologia, que é normalmente onde essa obra é situada. Depois possui um comentário, uma obra póstuma de Ortega Gasset, que foi escrita pelo professor Luiz Recaien Seixas no ano da morte do Ortega Gasset, que foi em 1955. Perdão, no ano da publicação dessa obra póstuma do Ortega Gasset, que foi, ele morre em 55, a obra ganha sua primeira edição em 1960. O Recaien Seixas foi um dos que comentaram o texto do Ortega. Né? Ele situa, o comentarista que abre aqui nessa introdução, situa a obra dentro do campo da sociologia e faz um diálogo com Ortega, principalmente porque ele também seguiu propriamente o caminho da sociologia. E para esse conteúdo, o Cains
achou interessantíssimo poder observar como foi o desenvolvimento do pensamento sociológico do Ortega, até que ponto ele ficou próximo ao mestre, né? Ele chegou a ser aluno do Ortega, próximo ao Ortega, né? Teve como uma de suas referências e ele queria observar, né, até que ponto houve a proximidade, o afastamento, chega à conclusão que ficou bem próximo, tá? E nos oferece uma boa resenha do que vai ser encontrado na obra, ou seja, ajuda a leitura que se segue. Tá? Sem contar que a nota introdutória também é um material que vale a pena para se pensar a situação do Ortega dentro do contexto da sociologia e da questão de suas obras póstumas. Bom, a segunda edição, né, ela corre primeiramente com um problema, não consegui entender ainda, que é a advertência, que antecede a nota preliminar e que antecede também o prefácio. O prefácio é do Paulino Garagori. A advertência, ela tem um detalhe, eu não sei postular qual que foi o problema acontecido aqui. É uma nota que fala sobre as obras inéditas do Ortega Gasset. E fica claro aqui no seguinte texto que está falando daquilo que Ortega deixou após sua morte. Assim está anotado. As obras inéditas de José Ortega Gasset estão sendo editadas conforme os manuscritos originais deixados pelo grande filósofo depois de sua morte. Só que o problema é que consta aqui um editorial da Revista Ocidente, de 1930. Ortega faleceu em 1955. Eis o problema. Esse erro está onde? Na versão original ou foi na edição brasileira? Não sei. Tá? Isso ocorre também com outra obra do Ortega Gasset, que é o livro que é Filosofia. A mesma nota nas duas obras. A nota preliminar é uma observação da condição do surgimento do conteúdo que vai dar origem a esse texto. Também comenta-se na edição, é comentado também nessa edição a origem do texto. E o prefácio, ele trata do que não ficou de Ortega Gasset. É um texto muito bom, um texto muito bom de ser lido, do Paulino Garagori, de 55. Esse aqui é do ano da morte do Ortega Gasset mesmo. Né? Mas ele não trata do texto, não trata do conteúdo do livro O Homem e os Outros. Inclusive teve uma mudança, tá? No próprio título do livro, que não interfere no entendimento, e também faz sentido a considerar o conteúdo e uma das principais discussões que está nessa obra, beleza? Então, assim, mais uma vez, esse aqui tem um conteúdo a mais que esse aqui. Apesar de não ser um conteúdo indispensável como o Meditações do Quixote, mas esse ainda é um conteúdo um pouco melhor que esse daqui, correto? E agora, para não dizer que eu só estou falando mal das edições da Vida Editorial, eu vou comentar Rebelião das Massas. Essa edição de Rebelião das Massas, que eu não tenho uma outra para poder comparar, apesar de ter lido a edição da Martins Fontes, uma edição já antiga. Eu não me lembro quando foi, que deve ter malemar uns 15 anos, quando eu tive contato com essa edição. Eu não me lembro de nada extraordinário dela, então não posso comparar. Mas eu sei que essa daqui ela tem um elemento fundamental, que é a introdução escrita pelo Julián Marias. Introdução à Rebelião das Massas, de 1975. Tá? O texto é um texto fundamental para se entender o Rebelião das Massas. Digo isso por quê? Porque o Rebelião das Massas ele sofre de um problema que é muito relacionado com a forma de recepção do Ortega Gasset no geral, e isso é recorrente no Brasil, que é tratá-lo como uma espécie de ensaísta político e tratar a obra dele como uma obra política. E o Marias ele vai observar, olha, tem uma questão histórico-sociológica, tem uma questão de crítica e de ataque, mas não podemos esquecer que é um livro de filosofia.
E essa observação eu acredito que é fundamental para se retomar uma leitura do Ortega a partir daquilo que ele pretendia de fato colocar em circulação, que era elementos da sua filosofia. Não só a análise histórico-sociológica, não só o ataque aos problemas do início do século XX, mas além disso fazê-lo enquanto fazia e apresentava a sua filosofia. Portanto, essa edição aqui é muito boa nesse sentido. Tá? Pena que, ao que parece, muitos ainda não se deram conta do aviso que o William Marias deixou aqui. Bom, essa era a ideia, né, mostrar algumas peculiaridades editoriais e espero que seja de ajuda. Né? Fazendo agora como todo bom gravador de vídeos, curte, compartilha e se inscreve aí também. Funciona dessa forma. Até lá.